Mas você me falou sobre a admiração que o Bangladesh, as pessoas de Bangladesh, são chamadas de Bangladesh, Isso. tem pela seleção brasileira e mais especificamente pelo Pelé, que o Pelé estava até em livro, o Pelé ainda faz parte de livros de escola. Eu fiquei emocionado com a história. Nos conte sobre isso. Como é que aconteceu isso? Na verdade, Paulo, isso daí dentro dessas conversas que eu tive com a embaixada, a gente vai aprendendo muita coisa. Certo. E essa foi uma peculiaridade, assim, que são aquelas coisas que fazem você se apaixonar pelo país e querer fazer alguma coisa por ele também. Não que não tenha, a gente não queira fazer coisa pelo nosso Brasil também, a gente faz. Sim. Mas o que acontece? Você, nessa função que eu fui convidado para participar, você vai se inteirando da cultura, da história, e daqui a pouco você recebe você descobre algumas coisas que realmente te conectam com aquele país e fazem você gostar cada vez mais daquele trabalho que você está fazendo. Uma coisa interessante, então, sobre Bangladesh, então, contando um pouquinho da história, depois da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra estava destruída e ela precisava reconstruir o país. Certo. Então, em 1947, ela já não tinha mais dinheiro em caixa. E ela tinha muitas colônias. A Inglaterra tem aquela máxima deles que o sol nunca se põe para a Inglaterra, porque ela sempre tem um domínio em algum lugar do mundo que o sol está a pino. Sim. Então, só que depois da Segunda Guerra, em 1947, mais ou menos, eles já não tinham mais como manter essas colônias. Eles mandavam dinheiro para lá, tinham bases mas eram nos muitas. países, eram muitas. Sim. Então, o que aconteceu? Eles começaram a devolver essas colônias. E em 1947 se formou a Índia e se formou o Paquistão. E por uma questão religiosa, cultural, não se sabe exatamente o porquê, a nordeste da Índia, a 1.000 quilômetros do Paquistão, foi deixado um pedaço do território como sendo domínio paquistanês. Sim. Então nós tínhamos o Paquistão do Oriente De um e o lado, Paquistão do Ocidente. E a Índia no meio. E a Índia no meio. Certo. Então eles tinham 1.000 quilômetros de distância. Então o que o Paquistão fazia? Ele dizia assim, você é nosso, mas nós não queremos nada com você. Então é nosso território, por esse motivo da divisão eles acabaram ficando com o território, mas aquele território lá tinha língua própria, tinha uma cultura própria, mas era domínio do Paquistão. Entendi. Então era uma situação que não era confortável para eles. Certo. E principalmente não era confortável porque o Paquistão não dava recurso, não investia em geração de emprego, em infraestrutura, e tudo isso ia oprimindo aquele povo que se sentia oprimido, era extremamente pobre, se subjugava às leis do Paquistão, até um momento que... então vários acontecimentos foram levando a essa época da independência, como você falou, foi em 71. Certo. Mas o que aconteceu foi o seguinte, num desses momentos, um dos que foi a gota d'água, foi quando o Paquistão quis impor para Bangladesh o Urdu, que é a língua oficial do Paquistão. Certo. E Bangladesh tem a sua língua própria, que é o Bengali. ou Bangla, como eles chamam. Então, o que aconteceu? Puxa. Quando o Bangladesh se rebelou contra essa exigência de ter o Urdu como língua oficial, os estudantes da Universidade de Dhaka saíram às ruas para protestar. Uau. Então foram lá protestar, falaram, isso daqui é a nossa língua mãe, a gente não vai abrir mão disso. Sim. E foram rechaçados pela polícia paquistanesa e acabaram morrendo vários estudantes que se tornaram mártires da língua. Então, anos mais tarde, a Unesco criou um dia especial, que é o Dia da Língua Mãe, e usou esse episódio de Bangladesh para levantar a importância de você ter uma língua, a língua própria, onde você transmite a tua cultura, a tua experiência e toda a história do teu país, a importância de ter. E daí tem as estatísticas de línguas, as línguas que estão se perdendo, estão sumindo, e tudo que está atrelado, países que não têm a língua escrita e que só tinha a língua, a transmissão do conhecimento era de forma oral, e se perde, todo um conhecimento se perde. Então a Unesco faz um trabalho de resgate dessas línguas
para saber o que aprendeu de cultura, tribos que se perderam, sim. que tinham conhecimentos de caça, Sim. de táticas militares, de medicamentos Sim. da floresta, e foram tudo perdido porque a língua se acabou. Se acabou. Então isso daí era muito importante. E esse episódio da língua foi mais ou menos o pavio de pólvora começando a queimar para a rebelião que que finalizou na... Exatamente, em 70. Então foi um dos últimos episódios que aconteceu que levou antes da Revolução. A Revolução. Foi uma guerra. Que libertou. Ele é ambíguo o nome, porque eles falam de Liberation War. Então a gente sempre imagina libertação, mas eles usam liberação mesmo, é Liberation War. Então é uma coisa meio espiritual até. Porque eles se sentiram liberados do Paquistão. Inclusive, eles comemoram o dia da independência no dia que a guerra começou. Então, no dia que foi dado o primeiro tiro, eles já se sentiram livres do Paquistão. Porque ali começou toda a mudança. E foram oprimidos, a guerra matou 3 milhões de pessoas. Exatamente. Então, uma guerra que ninguém conhece, 3 milhões de pessoas morreram. Não se fala muito. Foram 10 milhões de refugiados. Então, realmente foi uma guerra bastante... um dia antes até do início da guerra, o Paquistão provocou um genocídio lá em Bangladesh, onde ele foi matar os professores, os cientistas. Eles começaram a exterminar esse pessoal para uma limpeza de cultura. Então, foi um episódio muito triste que aconteceu. E daí o pessoal foi para a guerra mesmo. E ganharam a guerra. E daí, o que aconteceu? A vida deles sempre foi um país daí extremamente pobre, que está recomeçando. Sim. Então, de 1971 para cá, é muito recente o país. Sim, sim. Então, eles tiveram que mudar. Até a nossa embaixadora está vindo aqui, ela vai fazer uma palestra que é o milagre do Bangladesh, sim. Onde ela conta toda essa história do crescimento, onde há 2 anos atrás ele deixou de ser reconhecido como um país pobre, passou a ser conhecido como um país em desenvolvimento. Ele atingiu o IDH das Nações Unidas para ser considerado um padrão de vida da população, não mais um país pobre, sim um país em desenvolvimento. Vem crescendo, e ele vem crescendo. Mas o que aconteceu? A questão que você levantou do Pelé. Então, na escola, eles tinham uma cartilha onde eles eram alfabetizados, tudo. E talvez por uma coincidência do destino, tinha na cartilha deles a história do Pelé. A história do Pelé. E o ponto interessante é que algumas pessoas imaginam que eles, por ele ser um grande jogador de futebol, eles passaram a admirar o Pelé e por conta disso, essa admiração de Bangladesh com o Pelé. Mas na verdade, com o Brasil, na verdade o que aconteceu vai mais além, né? Vai muito mais além. E é um troço bacana que é o seguinte, eles viam no Pelé um negro pobre que virou rei do mundo. Então eles não conseguiam entender, eles eram oprimidos, eles se autodenominam Browns, então eles têm a Brown History, então eles não são negros, eles são marrons. Sim. Então é uma autodenominação deles, mas o que eles viam? Eles viam alguém como eles, coitadinho, oprimido, que não tinha chance, expectativa. E o Brasil foi um país que deu chance para ele se tornar rei do mundo. Então, para eles, assim, era alguma coisa, um motivador, alguma coisa que se identificaram com o Pelé e com o Brasil, com um país que dá oportunidade e que alguém como eles pode fazer diferença e mudar a história da vida. Como pode um homem negro pobre chegar a ser rei do mundo, como o Pelé foi? Se Exatamente. Eles podem, no Brasil é um exemplo para nós podemos também. Então, assim, mais ou menos por aí. Exatamente. E hoje você vê lá, daí, claro, como ele era jogador de futebol, ele é idolatrado por causa do futebol. Sim. Então, a bandeira de Bangladesh é uma bandeira que eles cuidam muito, tem toda uma regra para você usar a bandeira, para fazer toda... E você tem uma exceção quando tem jogo da seleção brasileira. Sim. Eles põem faixas nos prédios, bandeiras, camisas da seleção brasileira e eles idolatram a seleção brasileira. Poxa. Depois, anos mais tarde, surgiu uma facção lá que se rebelou e começaram a torcer para a Argentina. Pois é, eu vi isso então é um fato. Mas na Copa, na última Copa, então teve uma reportagem, inclusive, da televisão muito grande em Bangladesh. Exatamente para mostrar
as torcidas, mas o ponto nevrálgico, o ponto de inflexão dessa questão é a identificação da situação do Pelé, da cultura e de usar toda essa história como motivador na vida deles. Que maravilha.